Então, nós vamos estar falando hoje, o tema é: pare de tentar dar um jeitinho. Confie no Senhor. Então, o que acontece? Muitas das vezes nós temos o hábito de dar um jeitinho nas coisas, né? Não fala assim, brasileiro, dá sempre um jeitinho, tudo tem um jeitinho. Não, mas nas coisas de Deus nós não podemos dar um jeitinho. Nós vamos para a palavra do Senhor que se encontra no livro de Gênesis. Nós vamos estar primeiro aqui lendo Gênesis 17, versículo 15 e 16. Vamos estar falando de Sara, de Abraão. Então vamos para a palavra do Senhor. Disse também Deus a Abraão: de agora em diante, sua mulher já não se chamará Sarai, seu nome será Sara, e eu a abençoarei, e também por meio dela darei a você um filho. Sim, eu a abençoarei, e dela procederão nações e reis de povos. A história de Sara, ela vai do capítulo 11 ao 23 de Gênesis e está diretamente ligada com a história de Abraão. Tem muito a nos ensinar sobre confiar nas promessas do Senhor. No capítulo 12 de Gênesis, Abraão recebe o chamado para sair de sua terra e a promessa de ser uma grande nação. Esse é um ponto crucial na história da redenção, onde Deus estabelece para si um povo pactual. A história nos mostra que, mesmo sendo reafirmada diversas vezes, a promessa de uma grande descendência parecia ser algo distante para Abraão e Sara. O que fica evidente, tanto quanto Abraão sugere que um servo seria seu descendente. Quando Sara de fato oferece a sua serva Agar para se deitar com seu marido, Gênesis 16. Nesse período histórico, servos e servas eram considerados propriedade de seus senhores. E, conforme o costume da época, os filhos gerados da união entre Abraão e Agar pertenceriam a Sara e não à serva. O nascimento de um filho através da serva gera conflitos ainda maiores do que aqueles que Sara tinha vindo da impossibilidade de gerar filhos. E Sara se demonstra insatisfeita com a situação que era uma consequência direta de uma atitude sua. Então, aqui, Deus, ele falou para Abraão, né, que Abraão seria pai de uma grande descendência. Mas aqui, como que Abraão, já com 100 anos, numa idade avançada, e Sara com 90 anos, como poderiam gerar filhos? Então, eles tiveram uma dúvida no seu coração. Tanto Abraão como Sara, porque eu, 100 anos, minha esposa, 90, pode aqui para nós, hoje, pela ciência natural,
Será que uma mulher de 90 anos, ela pode gerar filhos? Sabemos que o óvulo da mulher, ele tem a idade dela. Quando uma mãe está gerando uma filha, dentro do seu ventre já começa a ser formado os seus órgãos, inclusive os ovários e os óvulos. Então, se a mulher tem 90 anos, os óvulos têm 90 anos. Se a mulher tem 40, os óvulos têm 40 e assim por diante. Então, pela ciência natural, não era possível de Sara gerar filhos. Como que ela poderia gerar filhos com essa idade tão avançada? Mas vamos para a palavra do Senhor. No capítulo 17, onde a promessa é reafirmada mais uma vez, vemos como o Senhor deixa claro que abençoaria Sara e o descendente prometido a Abraão viria dela. Mesmo assim, no capítulo 18, quando o Senhor aparece a Abraão, a reação de Sara é de dúvida e ri da promessa. O cumprimento da promessa no capítulo 21 nos mostra que tudo aconteceu conforme o Senhor determinou. E o riso de Sara agora era de alegria com o nascimento de Isaque. Então, Sara não creu na promessa. Sara, ela quis. Abraão não creu na promessa que ele queria que um servo dele fosse seu descendente. E Sara não creu na promessa que ela pediu para sua serva Agar ter um filho com Abraão. Só que depois do nascimento de Ismael, Sara teve conflito com Agar, que as irmãs já viram, né? Que Sara mandou Agar e Ismael embora. Então, o que acontece? Muitas das vezes, isso acontece conosco. É uma promessa que existe sobre a minha vida e a sua vida. Há uma promessa aqui da sua casa ser salva. Há uma promessa dos seus filhos ser liberto. Há uma promessa da sua vida sentimental ser restaurada, seu casamento ser restaurado, ainda que ele esteja à beira da separação e à beira do caos. Mas muitas das vezes, como Sara e como Abraão, nós duvidamos. Senhor, como pode o Senhor mudar esse homem dessa casa? Esse homem, muitas das vezes, esse homem é adúltero, esse homem que mente, que engana, às vezes que tem vícios. E nós ficamos pensando ali, duvidando, Senhor, será possível esse homem mudar? Será possível meu filho mudar, minha filha mudar? Então, muitas das vezes nós ficamos pensando como seria o agir de Deus. Hoje a minha família, muitas das irmãs estão falando aqui, hoje a minha família é totalmente incrédula. Dentro da minha casa sou só eu buscando a Deus. Muitas das vezes sou motivo de chacota diante da minha própria família. Por que busca Deus? É beata? Será que não para de orar? Só sabe orar, orar, orar? Mas Deus, Ele está falando conosco nessa tarde. Eu sou o dono da promessa. Se eu prometi, eu cumpro.
A palavra do Senhor fala que passará céus e terra, mas a palavra do Senhor não. A palavra do Senhor fala que Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que não cumpra o que prometeu. Diante dessa palavra, quem ainda ousa duvidar do que Deus faz? Nós temos que crer que a nossa família é salva, que o seu filho que está lá nas drogas vai ser liberto, vai ser alcançado, o seu marido que tem vício, que bebe, que é mulherengo, que seja o que for, que joga. Hoje está na moda aí muitas pessoas tendo problema dentro dos seus lares com pessoas da casa que estão viciadas em jogos. Está perdendo tudo que tem em jogos. Mas nós, como somos cristãs, nós temos que crer. Aquele que prometeu, cumpre. Deus é o dono da promessa. Vamos para o ensinamento dessa palavra para nós nessa tarde. O Deus que faz a promessa é o Deus que realiza. Deus não precisa de ajuda para realizar os seus próprios planos. Sara, ela quis dar uma ajuda para Deus. Eu estou muito velha, não vou ter filho mesmo, então eu pego, falo para minha serva sair com meu marido, ela tem um filho, pronto, daí o filho é meu, porque na época quem tinha uma serva, ela era propriedade exclusiva dos seus senhores, e se ela tivesse um filho, o filho era dela, dos senhores, né? No caso aqui, Abraão e Sara. Sara era conhecedora da promessa do Senhor, mas tentou cumpri-la do seu jeito. Como? Entregando Agar para Abraão. Entregando a sua serva Agar para Abraão, e o que trouxe graves consequências. Fica muito claro que essa atitude de Sara provém de uma dúvida em relação ao milagre de Deus poderia realizar em sua vida. A mesma dúvida evidenciada quando Sara ri e ao ouvir que teria filhos. Será que em nossas vidas não agimos tentando dar um jeitinho por não confiar nas promessas de Deus? O nosso plano pode estar sendo diferente do plano de Deus. O plano de Sara sobre a descendência de Abraão não era o mesmo plano de Deus. Na solução de Sara, a descendência viria de Agar, mas Deus inclui Sara em seu plano de redenção. Fica evidente que o melhor caminho é sempre confiar integralmente no Senhor. Quantas vezes nós mesmas nos excluímos do plano de Deus por falta de confiança? Deus permanece fiel às suas promessas. A desconfiança aqui de Sara demonstra que a sua idade avançada e ela não creu que Deus é aquele que realiza milagres. Mas com base pela ciência humana, Sara não poderia ter filhos. Mas com base na ação sobrenatural de Deus, nós temos responsabilidades e não devemos viver esperando
que Deus faça o que nos cabe. E, no entanto, existe um limite. Aqui, o que era a parte de Sara? A parte de Sara era confiar. Deus age e Sara confia. Cremos que quando ultrapassamos esse limite, demonstramos que não confiamos suficientemente no Senhor e cremos que conseguiremos resolver com a força do nosso braço. A promessa de Deus se cumpriu na vida de Sara, mas por sua própria precipitação e falta de fé, Sara foi marcada negativamente. Certamente a vida de Sara teria sido muito mais fácil, com menos marcas, se ela tivesse confiado no Senhor. Frequentemente, às vezes, fracassamos em nossa vida, porque confiamos na nossa força, na força do nosso braço. E nós temos que ter a confiança em Deus. Deus não precisa que nós ajudamos Ele a cumprir a promessa. Não queira fazer a parte que compete a Deus. Não dê nenhum jeitinho para que a sua promessa se cumpra. Muitas das vezes, eu não sei se já aconteceu aqui com as irmãs, mas muitas das vezes nós ficamos pensando, nossa, essa pessoa tem um coração tão duro, ela tem pavor de evangélico, ela não suporta nem falar. Como que Deus vai amolecer o coração? A gente fica até imaginando como que Deus iria trabalhar. Ah, Senhor, se o Senhor fazer isso, se o Senhor fazer aquilo, daí eu acho que consegue. Aí o coração daquela pessoa amolece. Deus não precisa que nós damos jeitinho nenhum. Assim como Sara quis dar o seu jeitinho e colocou Agar, incluiu Agar na promessa dela. Agar não era da promessa, não estava inclusa na promessa de Sara e Abraão. Mas Sara colocou Agar para estar dentro dessa promessa. E teve conflitos, né? As irmãs já leu esse capítulo, teve conflitos, depois ela ficou com ciúme, depois Agar queria mandar na sua própria senhora e Sara colocou Agar para fora de casa com seu filho. Então, que nós possamos nessa tarde entender, se Deus prometeu, Ele cumpre. Não importa do jeito que vai ser, Ele tem os seus meios de agir. Deus sabe todas as coisas. Deus vai agir na pessoa que você está orando, Deus vai agir no seu familiar, no seu filho, no seu patrão. Deus vai agir. De que jeito? Não sabemos. Mas cabe a nós a esperar e ver o que Deus vai fazer. Mas nós também somos pessoa de fé. Por isso, nós cremos. Fé, a certeza e o firme fundamento das coisas que eu não vejo e eu já agradeço como se tivesse acontecido. Eu já passo a olhar com os olhos da fé, como já tivesse acontecido algo, a transformação daquela pessoa. Então, isso é fé. Então, cabe a nós
esperar em Deus a promessa se cumprir. E nós vamos olhar com os olhos da fé, crendo naquele familiar transformado, naquela situação resolvida, naquele filho liberto das drogas, do homossexualismo, do lesbianismo. Nós cremos, nós cremos. E a palavra do Senhor fala: se creres, verás a glória de Deus. E nós cremos, por isso nós vamos ver a glória de Deus. E a palavra do Senhor fala que eu não vivo pelo que vejo, mas eu vivo pelo que creio. Nós não somos Tomé, que tem que ver para crer. Nós somos cristãos, pessoas de fé que cremos, por isso vimos. Amém? Irmãs, eu espero que essa palavra tenha entrado no coração de vocês, que tenha falado ao coração de vocês, assim como falou no meu coração. Amém? Deus abençoe a todas.